Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós hoje celebramos a festa do Padre Pio. E como temos muitas famílias e convivemos muito com os italianos aqui na imigração, o Padre Pio é uma referência muito grande para todos os italianos, e nós que temos famílias mistas, há famílias luso-italianas, canadianas, etc., e luso-alemães e italianos, um pouco os portugueses espalhados por todo o mundo, o Padre Pio, um santo do nosso tempo, aparece sempre como uma referência. E, portanto, hoje enviamos uma saudação da nossa Igreja Nossa Senhora de Fátima a todos os doentes, a todos os familiares dos doentes, sobretudo neste dia de São Padre Pio, que tinha, como sabemos, os estigmas. É o único padre da história que tinha as chagas de Jesus Cristo no seu corpo. Tem havido leigos, tem havido religiosas ao longo da história, mas sacerdotes, só ele é que foi chamado a esse testemunho das chagas nas mãos, nos pés e no lado, as chagas de Jesus Cristo. E enviamos para todos, e também em particular para todos os imigrantes católicos de língua portuguesa, um pouco espalhados por todo o mundo, neste dia do Padre Pio. E rezamos com as famílias José Medeiros Silva e José dos Santos, e também a ação de graças a Nossa Senhora de Fátima. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. Toda a palavra de Deus é comprovada, é um escudo para quem nele se refugia. Não acrescentes nada às suas palavras, porque ele te repreenderia e passarias por mentiroso. Duas coisas vos peço, Senhor, não me as negueis antes de eu morrer. Afastai de mim a fraude e a mentira, não me deis pobreza nem riqueza. Concedei-me apenas o alimento necessário, porque na abundância eu poderia renegar-vos, dizendo, afinal, quem é o Senhor? E na miséria poderia roubar e assim profanar o nome do meu Deus. Palavra do Senhor.
vida e felicidade, Deus o Salvador. O Senhor o guardará e fará que viva feliz sobre a terra. Não o entregará à fúria do inimigo. Salvai, Senhor, a minha alma, pois contra vós eu peco. Há de ampará-lo no leito da dor, far-lhe-á de novo leito onde ele geme. Eu, porém, só posso dizer: Senhor, tende piedade de mim. Salvai, Senhor, a minha alma, pois contra vós eu peco. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para curarem todas as doenças. Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, e não leveis 2 túnicas. Quando entrardes a alguma casa, ficai nela até partirdes dali. Se alguns não vos receberem, ao sair dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e foram de terra em terra a anunciar a boa nova e a realizar curas por toda a parte. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, no Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 1 a 6, Jesus começa por dizer que Jesus chamou 12 e enviou-os 2 a 2 e dava-lhes autoridade sobre os espíritos impuros e ordenou para que não tomem para o caminho senão unicamente um bordão para se ampararem. E o bordão era para defender também das feras, dos perigos, etc. E ainda hoje, nas peregrinações, nós vemos as pessoas com bordão. Mas que não levassem alforjes, nem pão, nem cobre na cintura, mas tendo atado as sandálias e não vestissem 2 túnicas. Jesus enviou os seus discípulos com a máxima pobreza. As ordens que Jesus deu para os seus discípulos têm 2 ordens, umas positivas, o bordão, as sandálias e uma túnica. Coisas necessárias para o caminho, pois nunca se caminhava descalço, e um bordão era necessário tanto para se apoiar naqueles caminhos rudes e difíceis, como arma de defesa contra as feras e contra os bandidos. Uma túnica era o mínimo que devia cobrir o corpo nu, e era assim que o Senhor nos mandou para o mundo. As ordens negativas que Jesus disse: não levar alforjes, não levar mantimentos, que respondia não ao cesto onde os judeus carregavam as provisões, especialmente o pão e o vinho, em sua peregrinação para Jerusalém, mas um umbral que os mendigos carregavam, que muitos missionários ambulantes levavam nas suas missões.
e tantos missionários, nós não imaginamos os nossos missionários portugueses, de língua portuguesa, que foram pelo mundo levar o Evangelho. O primeiro homem europeu a chegar ao monte mais alto, ao Tibete, do mundo, era português, e era de um concelho ao lado do meu, de Oleiros, e foi o primeiro homem lá a chegar, o primeiro padre jesuíta. Foram para o Extremo Oriente, foram para a América do Sul, foram para todo lado, e cumpriram o mandamento do Senhor. Não procuravam riquezas, nem procuravam nada. Nós hoje na igreja celebramos o São Padre Pio, italiano, e como sabemos, no convívio com os nossos irmãos italianos, e eu ouço muitas vezes os imigrantes de língua portuguesa dizer que vieram atrás dos italianos, e muitos trabalharam com os italianos, porque os italianos chegaram em todas as terras de imigração um pouco antes de nós. Já encontrei esse fenómeno na Europa, na Alemanha, e encontrei-o também aqui. Mesmo muitas igrejas em Toronto, primeiro foram dos italianos, e depois os italianos saíram para partes mais novas, e os portugueses ocuparam as zonas onde os italianos estavam. Foi assim na Europa, na cidade onde eu vivia, e aqui também é o mesmo fenómeno. E nós sabemos muito quem é o Padre Pio. O Padre Pio é um homem de Deus, com estigmas, que nós conhecemos muito bem, e os últimos papas referiram-se ao Padre Pio desta forma. O Papa Bento XV, não o Bento XVI, que é do nosso tempo, mas do tempo, porque o Padre Pio nasceu em 1887, portanto já fez 100 anos, há bastante tempo. Foi em 1887 que o Padre Pio nasceu, e que veio até aos dias de muitos de nós. E o Papa Bento XV disse dele: o Padre Pio é daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à terra para converter os homens. Disse o Papa Bento XV. O Papa Paulo VI disse: veja que a fama ele alcançou. Quanta gente de todo o mundo ele reuniu em torno de si. Mas porquê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque dispunha de meios, era rico? Não, mas porque rezava a missa humildemente. Confessava de manhã à noite. Era difícil dizer representante estampado de estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. O Papa João Paulo II consta que quando o Papa João Paulo II era estudante em Roma, foi visitar o Padre Pio, velhinho e cego. E ele, quando o grupo de estudantes universitários, onde ia o Papa, chegou perto dele, ele disse: eu estou a ver um homem vestido de branco. Anunciou muitos anos antes que o Papa João Paulo II iria ser Papa. E o Papa João Paulo II sempre teve um grande testemunho pelo Padre Pio, um grande amor, um grande apreço. E diz João Paulo II: Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. O ministério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis. Mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade aparente, eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. Isto diz São João Paulo II, que também hoje é santo. E para terminar, nós hoje na festa de São João Paulo II, houve uma reunião nas Nações Unidas estes dias, e nós temos como portugueses, como imigrantes, como cristãos, como católicos, dar os parabéns ao Presidente do Brasil. O Presidente do Brasil fez um discurso fantástico nas Nações Unidas. Foi o primeiro que teve a coragem de dizer que os cristãos estão a ser perseguidos.
e voltou-se para o Presidente das Nações Unidas, que é o Guterres, o nosso Guterres, e disse as coisas pelo nome. Disse: nós estamos a entender-nos bem, estamos ao mesmo nível, falamos a mesma língua. Os cristãos são perseguidos. Nós temos vivido uns anos em que ninguém diz absolutamente nada. Os políticos, se não perseguem, calam. Os políticos, se não perseguem, omitem. E a omissão é tão grave como o agir. E nós temos, como portugueses, porque nós temos um grande amor aos nossos irmãos do Brasil, dar os parabéns. Eu sei que muita gente, certamente, que estão até a acompanhar-nos, vão pensar que isto é política. Ouçam o discurso. Os meios de comunicação social não falam disto, não dizem nada disto. E o parabéns ao Brasil. Eu não sou brasileiro, nós não somos brasileiros, não está aqui nenhum brasileiro. Há muitos brasileiros jovens que estão a estudar na Queen's, penso que são cerca de 300. Só brasileiros aqui na nossa cidade, na universidade, são cerca de 300. Nós temos que dar os parabéns por aquele discurso, porque não vemos ninguém. Vemos uma perseguição por todo o lado. Leis para destruir tudo, destruir a família, leis para destruir os nossos jovens. Mesmo em Portugal, os nossos idosos incomodam os políticos. A Igreja tem a missão de estar calada. E ninguém absolutamente abre a boca. No dia do Padre Pio, nós temos que dar os parabéns ao Brasil. E por aquele fantástico discurso que os meios de comunicação social não falam. Eu não sei se algum de vós viu alguma coisa nas notícias. Sabiam que o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, falou nas Nações Unidas? Ninguém sabe. Você ouviu? Posso? Foi a única. Mas deve ter sido muito passagem. E se calhar para dizer mal do que ele disse. Aí foi ele a falar. A honra seja feita, deve ter sido algum canal de televisão que fez essa justiça. Mas foi um discurso fantástico. Parece que foi a primeira vez. Foi a primeira vez que se diz em todo o mundo. Em todo o mundo estão a perseguir os cristãos de uma forma brutal e nenhum político diz nada. E o calar consente. Sempre disse, sempre foi assim que o nosso povo disse. Os maiores do mundo, se não são capazes de falar, não querem falar, não dizem e ainda põem o silêncio, nós temos que nos perturbar e incomodar. Portanto, eu gostaria neste dia de hoje só isto, dar os parabéns ao Brasil, ao Presidente, porque além de outras verdades que ele disse, mas esta dos cristãos, nós temos que a sublinhar, temos que a realçar e dizer, de vez em quando um jornal ou uma televisão vai falando das coisas, mas é por isso que eu não tenho opinião se sai ou não sai, porque eu não vejo televisão, não vejo os canais normais, por causa disto, por causa do boicote, por causa da modificação das notícias, por causa da forma como tratam as coisas, eu não vejo, porque não sou capaz de ver. Portanto, eu não sei, não tenho opinião sobre isso, mas quero hoje, neste dia, dar os parabéns, porque parece que foi, eu não me recordo. Já tenho cabelos brancos, mas durante a minha vida só ouvi silêncio, calar, mandar calar, parece que é uma vergonha. Eu nunca tinha ouvido um discurso. Sei que há muita gente do outro lado que ele errou, que ele mentiu, que isto e que aquilo. Eu não sei quem é que mente mais, quem é que tem o objetivo de mentir. Portanto, eu por isso queria dar os parabéns àqueles que nos seguem. E nós temos que falar disto. Nós temos que, enquanto tivermos alguma liberdade, enquanto nos derem alguma liberdade, temos que falar destas coisas. Eu sei que hoje é muito perigoso falar. Eu nunca imaginei que na minha vida eu fui educado no tempo dos porquês. Tudo se questionava.
Eu fui educado nessa. Os meus professores ensinaram-me, a minha família ensinou-me a colocar porquês. O colocar porquês não é dizer A, B ou C, é colocar porquês. Mas parece que chegámos a um tempo que nem perguntas podemos fazer. Não se pode dizer nada, não se pode perguntar nada. Estamos numa sociedade aborrecida que impõe, e sobretudo os jovens, os nossos jovens há dias, dizia-me um jovem, eu espero que não seja verdade, que chegámos a uma geração de inúteis intelectuais. Chegámos a uma geração de inúteis intelectuais que não colocam porquês. Aceitam aquilo, os pais não podem dizer nada, a família não pode dizer nada, ninguém pode dizer nada, tem o seu grupo que diz as coisas e nós olhamos para isto e dizemos assim, nós que fomos educados na luta, na busca, na procura, que não andámos na universidade, muitos de nós não andámos na universidade e a nossa escola foi a vida e procurámos soluções, então, mas os meninos mimados chegaram a esta fase, não se coloquem, tudo ofendido. O pai diz uma coisa, os meninos ficam ofendidos e não sabemos nada. Quem sabe não sabe bem quem, não sabe bem. E é bom que um presidente de um país tão grande como o Brasil venha destoar, venha dizer, bom, calma aí, espera aí, não é só por aí que se vai. É bom que ele, pelo menos, coloque essa pergunta, que é aquilo como nós somos da geração do Presidente do Brasil, foi assim que nós fomos educados. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como o Pai enviou Jesus, assim Jesus enviou os seus apóstolos pelo mundo para aí tornarem presente o seu reino. Peçamos a Deus a graça de continuar a obra de Cristo, dizendo, Pai Santo, ouvi-nos. Pai Santo, ouvi-nos. Com os novos apóstolos enviados hoje pela Igreja para que tornem presente a obra da salvação, na palavra proclamada e em cada sacramento, oremos. Com os mensageiros de Jesus, que são mal recebidos e sentem a tentação de abandonar a obra começada, para que a esperança e a ajuda dos irmãos os reanimem, oremos. Pai Santo, com os pastores de cada terra em terra, anunciam o reino, sem cajado nem alforje, sem pão e sem dinheiro, para que não se apoiem em si mesmos, mas em Deus e na sua palavra, oremos. Com os fiéis que são vítimas da fraude e da mentira, para que não peçam a Deus nem pobreza nem riqueza, mas apenas o alimento necessário a cada dia, oremos. Com os paroquianos que pedem a Deus que os afaste da violência e lhes dê a graça de desviarem os pés de todo o mau caminho, para que não troquem a hostilidade por milhões em ouro e prata, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos José Medeiros Silva e José dos Santos, e também a ação de graças a Nossa Senhora. Todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.